Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui hoje para essa nossa aula de musicalização. Hoje a gente vai relembrar algumas canções aí que fizeram a infância de muita gente, né? Canções que os nossos avós cantavam, que as mães cantavam. Quem teve o privilégio de frequentar a pré-escola aprendeu com as professoras. São canções fáceis, então eu vou pedir para que vocês me ajudem a cantar. Tudo bem? Então vamos lá para a primeira. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia, desde que aqui fiquei sem a tua companhia. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Os pastores dessa vila cantam graças todo dia. Os pastores dessa vila cantam graças todo dia. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. O fato é que o governo que aí está nunca se preocupou com o profissional da educação. Tanto que nunca escutou as reivindicações dos sindicatos que representam a categoria. Vivemos em tempos de trevas. A vida está banalizada. É claro que se trata de um bode expiatório. Todos os dias vemos nos jornais casos de violência, de um indivíduo contra o outro, de adultos contra crianças, de homens contra mulheres. Mas eu, deputado Jorginho Bonafé, eu tô do lado da educação. Eu tô do lado do professor brasileiro. E o que diz a palavra de Deus sobre a violência? Meu irmão e minha irmã, abram a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo 15. O professor é inocente. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Tanto um quanto o outro. Quando se é conivente com o criminoso, você, para Deus, é tão culpado quanto o praticante. O professor é inocente. Nós que somos pais de família, gente de bem, homens de Deus cristãos, não podemos pactuar com isso. Temos que ser exemplo. Amém ou não amém, irmão? E o seu advogado vai inocentá-lo. Eu não tenho sombra de dúvidas. Daí então o posicionamento do deputado Jorginho Bonafé, que se mostra um defensor dos professores. Justo ele que há 3 anos foi acusado de estar envolvido num esquema de desvio de verba da merenda escolar. Mas vale a pena lembrar que o processo foi arquivado por falta de provas e a minha ficha continua limpa. Tem alguma ficha? Positivo. Uma criança de 8 anos em óbito com ferimentos de objeto pontiagudo. Temos um flagrante no suspeito que portava uma faca ensanguentada. Muito provavelmente a mesma utilizada no delito. Ele se evadiu do local com a chegada da viatura, mas foi capturado e se encontra recolhido. Ordem no tribunal! Ordem!
O meu cliente dedicou a vida a ensinar, a educar, a preparar pessoas para o futuro. Um professor. E de repente, como num passe de mágica, o herói se tornou um vilão. Tudo porque ele estava no seu local de trabalho. Ou seja, o cenário do crime, a escola. Por hora que hoje não foi apresentada nenhuma prova cabal de que o meu cliente fosse realmente culpado. Muito se foi falado, mas pouco foi esclarecido. E até onde eu sei, ainda não existe no Código Penal brasileiro a tipificação de um crime que diz que um professor não pode estar na sala de aula ou que um trabalhador não possa estar no seu local de trabalho. O fato é que um crime ocorreu. Mas onde estão as provas? Onde estão as provas, senhoras e senhores? Onde estão as provas de que meu cliente é realmente culpado? Indícios não são provas. Sem dizer que este processo, ele apresenta muitas contradições. Indúbio pro réu. No Brasil, vigora o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, é absolvição. Aí os membros da promotoria enchem a boca para dizer que o meu cliente fugiu. É evidente que ele fugiu. Qualquer pessoa nessa situação teria feito a mesma coisa, com medo, coagido. Claro que ele fugiu. Mesmo que o meu cliente hoje seja aqui absolvido, ele já foi condenado pela sociedade. Sua vida pessoal já foi devassada e uma fagulha de dúvida pode sim levar à prisão um inocente. E nós, senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje para fazer justiça. Só que justiça não necessariamente é condenação. Bem se vê que nem Vossa Excelência, o promotor de justiça, e nem mesmo os assistentes de acusação sequer tocaram neste processo. E sem prova alguma, querem condenar o meu cliente. E eu já disse que fazer justiça não necessariamente é condenação. Fazer justiça é fazer o que é certo e o que é errado. É ouvir, é fazer o equilíbrio entre o que o direito permite e o que o direito proíbe. É ouvir o lado da acusação. É ouvir o lado da defesa. E só depois agir de acordo com a sua própria consciência. Viver não é fácil. Porque a morte é iminente e a tragédia é inevitável. Mas tragédia não é quando um homem morre. Tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Isso aqui está muito bagunçado. Eu preciso limpar. Senão ele vai ficar bravo comigo. Se ele chegar e ver tudo assim, desse jeito ele vai ficar muito bravo comigo. Ele já vai reclamar por conta do lugar. Certeza que ele vai reclamar. Mas não, se tiver tudo limpo, ele não vai falar nada. Eu vou passar um pano, eu vou limpar os móveis. E aí ele não vai brigar comigo. Isso. Eu não ia conseguir ficar mais naquele lugar. Não dava pra mim. Não era possível. Eu vou limpar tudo. Ele vai ficar feliz. Então é aqui. Ô Jota, que bom que você chegou. Eu tava aflito aqui já, cara. Foi fácil de achar aqui? Te deram o recado certinho, né? Eu ia te ligar, mas aí eu fiquei com medo de usar o celular e eles me rastrearem, porque eles fazem isso, não fazem? Né? O que você achou desse lugar, né? Eu consegui com um carcereiro, a gente ficou amigo. Aí ele me arrumou esse lugar aqui. A gente tá seguro aqui, pode ficar tranquilo. Você acha mesmo? Você acha mesmo que um barraco no meio de uma favela, cheio de bandidos com fuzil e com crianças armadas, você acha mesmo que isso aqui é um local seguro? Na atual circunstância em que eu me encontro, é sim. E pelo amor de Deus, para de ficar falando em crianças armadas, que eu já começo a ficar aflito de novo.
Eu queria saber notícias da minha mãe. O deputado falou que depois que eu fui preso, ela foi parar no hospital, ela passou mal e foi internada. Você sabe alguma notícia dela? Hã? Eu ia ligar para ela, mas se eu usar o celular, eles vão me rastrear, né? Eles vão me rastrear porque eles fazem isso. Viu? Você quer tomar alguma coisa? Eu tenho água, eu posso improvisar um café. Eu posso pedir na vizinha um pouco. Eu estava convencendo o júri da sua inocência. Por que você foi fugir? Você colocou tudo a perder. Não, eu não coloquei nada a perder. Ô Jota, eu ia ser condenado de qualquer jeito, tá? Eu sei, eu vi nos olhos deles, tá? Eu vi aquela gente branca me olhando. Eu sei, eu vi. Sabe o quê? Viu o quê? Você não viu nada, você não sabe de nada. Quem sabe das coisas que sou eu. Eu sou o advogado aqui. Eu não quero ser preso, Jota. Eu não quero ser preso. Eu não matei ninguém. Eu não quero ir pra cadeia, eu não matei ninguém. Será que não? Tá vendo aí? Você tá vendo aí? É exatamente disso daí que eu tô fugindo, tá? Se você, que é o meu advogado, não acredita em mim, já tá me julgando, imagina o que os jurados vão dizer. Quem faz juízo de valor são os jurados, não eu. Eu só quero saber o que realmente aconteceu para eu poder traçar sua defesa. Afinal de contas, o deputado Jorginho Bonafé está me pagando muito bem para isso. Deputado, olha, para o senhor se abalar de Brasília até aqui, eu imagino que deve ser um assunto de muita importância. Sente-se. É de extrema urgência, mas e você, rapaz? Como está? Tô muito Sua bem. família, Tô suas bem. filhas? Vou muito bem. Como foi de viagem? Foi tudo muito bem. Que bom, que bom. Mas vamos lá, o que o senhor quer de mim? Ô, Jota, você chegou a ver aquele caso daquele professor da rede pública, José dos Santos? Sim, eu tenho acompanhado pelos noticiários. E o que você acha? Caso perdido. A promotoria vai interpelar de forma violenta, porque olha só, ele foi preso no cenário do crime em flagrante. Inclusive, no culto de ontem à noite, eu pregava sobre isso, sobre a banalização da vida. Porque veja bem, se nós, pais, não podemos confiar nos professores para poder cuidar da educação dos nossos filhos, nós vamos confiar em quem? Não é mesmo? Olha só, educação vem de casa, Jota. A escola foi feita para socializar o indivíduo. Mas eu tenho plena certeza que se você pegasse esse caso, você teria a competência de virar o jogo. Muito obrigado pelos elogios, deputado, mas vamos lá. Seja objetivo, o que quer de mim? Eu quero que você pegue o caso. E bom, eu vou pagar muito bem por isso. Aliás, é tudo dinheiro público mesmo, então não vai sair um tostão do meu bolso. Deputado, realmente trata-se de uma quantidade bem generosa. Mas, deputado, infelizmente eu não poderia aceitar. E eu vou explicar por quê. Bom, primeiro, que eu não trabalho com direito penal. Segundo, que eu sou um pastor, um líder religioso. Eu não posso pregar a palavra de Deus num dia e depois no outro não colocá-la em prática. Não pega bem, acho que o senhor me entende, né? Sendo assim, infelizmente, dessa vez eu não poderei ajudá-lo. Mas foi um prazer revê-lo. Eu tenho certeza que o senhor fará uma ótima viagem de retorno a Brasília e quando puder, volte para me visitar. Vamos lá, eu acompanho o senhor até. Toma. O que é isso? Abra. Como foi que você fugiu do fórum?
Eu subornei alguns policiais que me deram cobertura. Mas foi o deputado que pagou, Jota. Ô, Jota, eu não aguentava mais ficar naquele lugar, tá? Eu sei, ó, eles iam me condenar de qualquer jeito, tá? Eu analisei o júri, eu olhei um por um. Os olhares, penteado, as roupas, a cor da pele. 25 pessoas são escolhidas para júri e eu tive a sorte de cair com 7 que já vieram com a intenção de me condenar. Você tá paranoico. Não, eu não tô. Olha, essas pessoas são pessoas muito conservadoras, tá? De extrema direita. Eles nunca iam aceitar uma coisa dessas. Pode até ser, mas agora a gente não vai saber. E como fica a minha situação agora? Bom, na pior das hipóteses, eu vou alegar que você é inimputável e que por isso não pode responder por suas atitudes. Certamente você vai ser enviado para algum manicômio até você ficar louco igual aqueles que lá já estão. Né? E depois? E depois disso aí? Depois, meu caro, depois eles vão te entupir de remédio até você perder a sua capacidade cognitiva de uma vez por todas. É isso que vai acontecer. E em alguns casos, esses manicômios são pior do que cadeia. Isso não é justo, não, isso não é justo. Não pode acontecer dessa forma, Jota. Não pode, porque eu não fiz nada, eu não matei ninguém. Não é justo. Então me conta o que realmente aconteceu. De novo Me isso. conta o que Eu já aconteceu te pra eu falei, poder te Eu ajudar. já te contei a verdade, Para, Jota. para Você de não mentir acredita. pra mim. Para Eu de não tô falar que mentindo. você estava tomado por uma personalidade que eu não sou Mas é idiota. verdade, Eu você não tá vou mentindo. acreditar nisso. Para. Pura verdade, Olha Jota. que eu tô acabando com a minha vida pra poder cuidar da sua. Você vai me Mas eu falar a só falei verdade. a verdade pra Para de você. mentir. E você Para não de acredita. mentir. Para de mentir, seu filho da Isso. puta. Você vai me falar agora a Que verdade. isso? Você vai falar Que mentira isso? na marra. Para. Você vai falar. Para. Fala a verdade. Aqui, ó. Vamos mergulhar a cabecinha Para. aqui. Vamos acordar. Para. Vamos falar a verdade. Fala a Para com verdade. isso. Fala a verdade, filha da puta. Você vai falar. Chega! 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 Nunca mais se atreva a encostar a mão em mim. Ou você vai conhecer a minha força. A força selvagem de uma mulher. Você costuma ser sempre assim? Grosso? Pois você devia ouvir um pouco mais de Chico Buarque para entender a alma feminina. Para com isso, José. Meu nome é Maria Padilha. Até onde eu sei, Maria Padilha é uma entidade, é um demônio, é uma pombagira! Deixa de ser besta. Sua besta! Besta! Para começo de conversa, eu não acredito em nada. Eu já tive tanta fé, mas tanta fé, que agora eu só acredito em mim mesmo. E esse nome, muito respeito a ele, viu? Quem me deu foi meu pai. Uma homenagem que ele fez a uma artista de quem ele era muito fã. Na rua, meus homens me deram um nome. Maria Cabeluda. É que eu era crente. Eu batia de porta em porta, espalhando a palavra de Deus e a salvação. A salvação. E por que caiu na vida? Causalidade. Supondo que eu acredite nisso tudo, o
o José dos Santos, ele está sendo acusado de ter cometido um crime. Não me importa se ele matou ou não matou. Eu só preciso saber a verdade para eu poder fazer a defesa dele. Ele não matou. Pode acreditar nele. E você é o advogado? Sim, eu sou. Mas só dizer que não matou não é suficiente. Eu preciso de um álibi. Olha só. Ele foi preso no cenário do crime, com uma faca nas mãos, a faca toda ensanguentada, e uma criança perfurada, morta no chão. Ele fugiu, foi preso, e agora fugiu de novo. A situação do José dos Santos é bem delicada. Tá, mas o que poderia ser esse álibi? E eu preciso que você, Maria, compareça ao tribunal para dar o seu depoimento diante do juiz. Ah, não, mas isso daí eu não posso fazer, não. Não, porque eu não estava lá, eu não presenciei nada, então eu vou falar o quê? Eu não posso ir, mas eu confio no meu pequeno infante, tá? Ele é como um filho para mim. Espera um pouquinho aí. Se você não estava lá, se o José dos Santos também não estava lá, você acha que poderia ter mais alguma outra personalidade aí que de repente pudesse fazer mal a essa criança? Ah, e como que você quer que eu saiba de uma coisa dessas, hein? Como que você quer que eu saiba disso? Eu não tenho controle sobre essa situação. Nós somos muitos aqui com ele. Olha, Maria, eu preciso que você me ajude para que eu possa ajudar o seu pequeno infante. A situação dele está muito difícil. Eu preciso que você me ajude para eu poder ajudá-lo. E aí, como é que vai ser? Ai, eu tô com tanta pena do meu pequeno infante. Quando me falaram que você queria falar comigo, eu não acreditei. Depois de tanto tempo, Jorginho. Primo, Que satisfação em te ver, cara. bom te ver, rapaz. Como você tá, hein? Olha só, não me leve a mal, mas é que eu nunca quis me aproximar desse lado da família que são vocês, porque vocês são problemáticos, entende? E, bom, eu sou um deputado, eu tenho uma imagem a zelar. Claro. Bem típico, né? Típico de vocês. E aí você veio fazer o que aqui então, hein? Veio rir da minha situação porque não precisa. Eu vim te ajudar. Eu vou te salvar. Isso quer dizer que não... Eu acredito em você. Olha, ô Jorginho, eu juro pra você, eu juro. Eu não matei aquela criança, eu não fiz nada. Olha só. Você não precisa se explicar pra mim. Depois você alinha com o advogado. E vai dar tudo certo. Então eu vou ter um advogado desses bons aí que defendem vocês? Ah, primo, obrigado. Olha só. É muito importante pra mim. Apesar de tudo, a gente ainda é família, né? Vem cá. Obrigado, primo, obrigado. Agora eu vou porque, bom, tem uma agenda pra cumprir hoje ainda, então eu tô lotado de coisa pra fazer. Mas a gente vai se falando, tá? Ô, Jorginho, eu posso só te fazer uma pergunta? Pode sim. Você tá aqui representando quem? Meu familiar? Meu primo? Ou um deputado? Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Chega. Pra mim já deu. Pra mim já deu. Não! Não vai embora, tio! Não vai embora! Um curuminho. Brinca comigo, tio, por favor. Brinca comigo, eu não quero ficar sozinho aqui. Eu fico sozinho o tempo inteiro. Eu fico sozinho na escola, eu fico sozinho em casa. Ninguém quer ficar comigo. Parece que ninguém gosta de mim, tio. Ô, menino, cadê seu pai? Sua mãe? Olha, tio.
A minha mãe, com certeza, ela deve estar trabalhando. Mas o meu pai eu não sei. Mas eu acho que ele deve estar em algum bar, tio. Bebendo, sabe? Ô, tio, lá em casa, todo mundo apanha do meu pai, sabe? Porque ele é muito bravo, muito machão, sabe? Aí ele bate em todo mundo, mas principalmente em mim, tio. Olha, eu já apanhei de chinelo, de fio, de cabo de vassoura. Tio, uma vez, tio, eu tava brincando de bola lá no quintal da minha casa, né? E aí tava com um pouco de lama, eu chutei a bola bem na camisa do meu pai, tio. Aí ele ficou muito bravo, ele pegou o bambu do varal e saiu correndo atrás de mim, tio. Mas nesse dia ele não conseguiu me bater. Sabe por quê? Porque lá na minha casa tem uma ladeira, assim, eu subi a ladeira, e aí eu cheguei lá em cima, e o meu pai não conseguiu subir, tio, porque ele é gordão, desse tamanho assim, ó. Aí ele não me bateu naquela hora, né, mas depois eu precisei voltar pra casa, tio. Aí ele me deu uma surra. Ô, tio, sabe, o meu pai, ele é corintiano roxo, tio, e toda vez que o Corinthians perde, ele me dá uma surra. E eu tenho apanhado tanto, tio, ultimamente. Ô, tio, sabe de outra coisa? Ó, eu cantava no coral da igreja, né? Eu gostava muito de cantar no coral da igreja. Mas aí meu pai me tirou do coral, porque ele disse que eu tenho a voz muito fina. E que com essa voz fina eu podia despertar o tesão de algum padre pedófilo. E que ele preferia ter 15 filhos biscate do que um filho viado. Eu sei que eu não quero ser viado, tio, porque meu pai não gosta. Mas sabe, tio, eu acho que quando eu crescer eu quero ser biscate. Porque o meu pai quer ter 15 filhos biscate. Você gosta de biscate também, tio? Ô, tio, viu? A gente já conversou demais. Você brinca um pouquinho comigo, por favor? Eu brinco. Põe Ó, a bola aqui. Eu vou fazer um golzinho aqui, tio. Ó, mas eu vou fazer bem pequenininho, que é pra eu conseguir defender, tá? Entendi. Ó. Entendi. Tá bom, vai. Me diz uma coisa, menino. Seu pai, sua mãe, eles fazem o quê? Eles trabalham? Eles estão aí com você também agora? Aqui comigo, tio? Só tá eu e você aqui, tio. Ô, tio, essa pergunta de velho, hein? O senhor tá ficando esclerosado. Velho é seu avô. Eu nem tenho mais avô. Escuta aqui, o negócio é o seguinte. Eu preciso... Você conhece um professor chamado José dos Santos? O professor José? Ah, tio, acho que ele é o professor lá da minha escola, não é que você tá falando? É ele mesmo. Ele é o melhor professor, ele é meu professor lá na escola. Ah, ele é seu Eu professor? adoro ele, tio, ele é muito legal. E fala uma coisa, ele tá aí agora? Tio, só tá eu e você aqui, tio. De novo essas perguntas, tio, o senhor tá ficando doido, hein? Bom, o negócio é o seguinte, menino, eu preciso saber se o seu professor, se ele fez uma coisa muito feia num determinado dia. O professor José fazendo Sim. coisa feia, tio? Eu duvido. Eu acho que não, tio. Mas olha, se você tá querendo descobrir qualquer coisa, tio, eu acho que eu sei como ajudar você. Como? Eu acho que a gente pode pedir ajuda lá pra feiticeira! Feiticeira? O que é tio. feiticeira? Nossa, tio, mas como assim? A feiticeira é aquela que protege o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Aí a gente pode ir lá e perguntar pra ela, aí ela ajuda a gente. E ela vai dizer se o professor fez ou não fez alguma coisa. Tá, e como é que a gente faz pra poder chegar até lá? Não, é assim, ó. Primeiro, você vai ser o meu gato guerreiro e eu vou ser o He-Man. Aí eu monto nas suas costas e você me leva até o castelo de Grayskull. O quê? Eu? Te carregar nas minhas costas? Mas nem pensar. Tio, é porque o castelo fica muito longe. Se eu chegar lá muito cansado, eu não vou nem conseguir falar. É pegar ou largar, senão eu não faço. Era só que me faltava. Tá, mas me diz uma coisa. Até agora você não me falou seu nome. Como você se chama? E os defensores do universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais 3 pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gordo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Tá, e eu faço o que agora? Agora, se você é o gato guerreiro, vem aqui. Você tem que fazer... Mas que... Isso, ó. faz Ruge? assim, ó, isso, ó. Aí olha pra lá assim, ó. O que eu faço agora? Eu... Não, gato guerreiro!
ao castelo de Grayskull! Vamos, tio, mais rápido! Mais rápido! Calma, tá pesado! Vamos, tio! Mais 98 quilômetros! Tá bom, chegamos. Não! Chegamos. Mais um pouquinho! Não, aqui, então, chegamos. Desce. Não! Pronto, He-Man. Chegamos no castelo de Grayskull. O que é isso? Abra. O que significa isso? Eu é que te pergunto, J. Rodrigues, como é que um advogado renomado, líder religioso, se envolve numa coisa dessas? Eu poderia te colocar na cadeia pelo artigo 158 do Código Penal. Isso aqui é extorsão, chantagem é crime. Olha só, quem vai pra cadeia é você, J. Rodrigues. Imagina só quando a polícia descobrir que você financia a prostituição de menores de idade. Mas se bem que essas aqui são bem bonitinhas, né? Tem o quê? 13, 14 anos? A idade das suas filhas. Mas sabe, Jota, que isso é um ótimo negócio, porque se o negócio falir, você come a mercadoria, né? Imagina só, quando as suas ovelhas descobrirem que o pastor, na verdade, é o lobo mau. Para de falar merda e fala logo o que você quer pra me deixar em paz, canalha. Você vai defender o José dos Santos. Aquele rapaz é meu primo de 3º grau e eu quero usar isso para limpar a minha imagem. Você se lembra? Você se lembra daquele escândalo de corrupção, do desvio, da merenda escolar? Como é que eu vou me esquecer? Se fui eu quem traçou sua defesa. Pois é. E eu só aceitei fazer isso. Como parte do acordo com a bancada evangélica lá em Brasília, para que você defendesse os nossos interesses lá. E não para você vir aqui agora e ficar me chantageando. Seu canalha. Hoje eu preciso de vocês. Mas amanhã vocês podem precisar de mim. E no momento eu preciso conquistar o povo de novo. Sabe, o ano que vem é ano de eleição. Tá na hora de aparecer. Tá na hora de trazer o sindicato pra perto. Olha só, J. Rodrigues. Se esse rapaz matou ou não matou a criança, pra mim pouco importa. Mas você vai inocentá-lo. E se eu não quiser? Hã? Esse cara matou uma criança. E isso é contra os meus princípios. Princípios? Você é preocupado com as criancinhas. Logo, o bicho papão preocupado com as criancinhas. J. Rodrigues, olha só, você é um homem de bem, você é um homem de Deus, e quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Fernando Pessoa, eu te recomendo essa excelente leitura. Isso é o bom de ter um professor na família. Deputado, você é um sujeito execrável. Olha só, mande um abraço para sua esposa, mande um abraço para suas filhinhas, e qualquer dia desses eu apareço lá na sua igreja para ouvir a sua pregação, Porque você é um exemplo de homem de Deus,
Você é um exemplo de homem de bem. Ah. Pronto, He-Man! Pronto! Chegamos no castelo de Grayskull! Ah! Só me encontro quando de mim fujo. Ah! Ah! Chega! Chega! Chega de me esconder. Chega de fingir. Quer saber a verdade? Sim. Eu matei aquele menino. Não. Não. Na verdade, eu não o matei. Eu libertei a sua alma do martírio. Eu não gosto de ver pessoas que convivem comigo sofrendo por motivos alheios à minha vontade. E não é que o sofrimento delas me comova, não é isso, não é isso. É que me incomoda profundamente saber que estão sofrendo e que não é por mim. Como assim? O menino que morreu esfaqueado na escola era um garoto adorável, inteligente, tirava ótimas notas, era educado, mas sofria demasiadamente na mão do pai alcoólatra. Todo dia o menino chegava machucado na escola. E eu, como bom professor, como verdadeiro homem de bem, eu fui lá e denunciei o pai dele. Mas nada aconteceu e o menino continuou apanhando, dia após dia após dia. Certa vez ele chegou na escola, muito machucado, como eu nunca tinha visto antes. Muito machucado e chorando muito. Eu perguntei para ele o que tinha acontecido, mas ele nada falou e saiu correndo. E quando voltou, estava com uma fantasia do He-Man. E me chamou para brincar com ele. Eu fui lá e brinquei. E ao fim da brincadeira, eu fui lá e acabei com o sofrimento dele. Alcoolismo e violência doméstica não fazem mais parte do seu histórico. A promotoria estava certa. As questões sociais te incomodam? A sociedade está em colapso, meu amigo, e você sabe disso. E por isso você age como um deus? Não. Como Deus, não. Mas como o Filho de Deus. Eu sou aquele que veio ao mundo para tirar o sofrimento das pessoas. Assim também foi com Maria Padilha. Ela também existiu? Mas é claro que ela existiu. Claro que ela existiu. Você acha que eu sou algum louco? Hã? Quando eu a conheci, ela era uma mulher maravilhosa, cheia de vida. Mas aí, passados alguns anos, quando eu a reencontrei, ela estava decadente. Havia descoberto um câncer de mama. Além do fato de saber que não ia poder ser mãe, eu ia perder os seios. Dá para imaginar o que é para uma mulher perder os seios? Ah, não dá, né? Um tiro foi suficiente para acabar com o sofrimento dela. Bom, eu não sou médico. Eu não posso fazer um diagnóstico preciso, mas diante do seu... Posso fazer uma observação antes? Parece que você ficou abalado. Chateado em saber a verdade. Eu vi dor nos seus olhos, vi sofrimento.
Mas você está sofrendo por mim ou por eles? Bom, como eu disse, eu não sou médico, eu não posso dar um diagnóstico preciso sobre o seu caso, mas diante do seu relato, eu imagino que você sofra de um transtorno. Um transtorno? É, conhecido como TDI. TDI. E o que seria isso? Transtorno dissociativo de identidade. Transtorno dissociativo de identidade. A vantagem de ser inteligente é que podemos facilmente fingir que somos imbecis. Enquanto o contrário é absolutamente impossível. Ordem no tribunal! Ordem! E agora, encaminho para as minhas considerações finais. Será possível acreditar que uma pessoa que sempre utilizou o giz como instrumento contra a ignorância, agora estaria utilizando o mesmo giz como armadilha para fazer mal a quem ele sempre protegeu? Não podemos esquecer, senhoras e senhores, que o professor neste país, ele é muito desvalorizado. Antigamente, o professor na sala de aula, ele era uma autoridade, veja bem. As pessoas tinham respeito, não era medo. Hoje não. Hoje o professor, ele é uma figura meramente ilustrativa, porque ele é desrespeitado pelo aluno, desrespeitado pelos pais do aluno e pelo Estado, que não valoriza este profissional e remunera muito mal a sua mão de obra. Há quem diga, em Brasília, tem a cara de pau de dizer que quem entra nesta profissão não entra por dinheiro, entra por amor. É muita cara de pau, não é mesmo? Aí eu pergunto, é justo? É justo tratar dessa forma este profissional que estudou, se dedicou para poder exercer essa profissão? É justo? Não é. Dar aula em determinados bairros da periferia se tornou um exercício de paciência, de tolerância, de submissão e, sobretudo, de compreensão, porque o professor não tem respaldo nenhum, o professor não tem saúde, o professor não tem segurança. O bairro, a escola aonde o meu cliente ministrava essas aulas, o bairro aonde estava essa escola, sempre apresentou índices altíssimos de violência. Era droga, milícia, bandidagem. Não tinha sequer um cadeado no portão daquela escola. Qualquer pessoa poderia entrar naquela escola e matar aquela criança. Qualquer pessoa, menos o meu cliente. Sabe por quê? Porque sua arma sempre foi um giz e não uma faca. É possível, sim, que um profissional como este, que trabalha com amor, que trabalha com carinho, com dedicação, mas que não recebe amor, nem carinho e nem dedicação, é possível, sim, que este profissional venha desenvolver problemas mentais. É possível. E aí? O que o Estado faz com isso, senhoras e senhores? Sim, porque quando o professor passa no concurso, ele é uma pessoa. Quando ele é aprovado, ele se torna um profissional. Quando ele fica doente, ele se torna estatística. E aí? O que o Estado faz com isso? Interna? Prende? Ou simplesmente cancela o CPF? Há mais de 2000 anos, um inocente foi condenado e crucificado injustamente. Por isso, senhoras e senhores, hoje eu peço,
façam justiça e absolvam. Viva o deputado Jorginho Bonafé! Como eu disse, eu sabia que o professor iria sair ileso dessa situação. O professor não foi preso e o seu advogado resolveu a situação. Professores, a causa de vocês é a minha causa. Votem em mim na próxima eleição e vocês terão voz ativa na Câmara dos Deputados. Votem Jorginho Bonafé, PCS, Partido das Causas Sociais. Eu tô com vocês. Viva o deputado Jorginho Bonafé! Senhoras e senhores, recebam com muito carinho nossos convidados dessa noite para o ciclo de palestras sobre direito penal, insanidade mental e manicômio judiciário. Boa noite, muito obrigado a todos pela presença. É uma satisfação receber aqui essa noite representantes da sociedade, pessoas preocupadas com o futuro dessa nação, pessoas comprometidas em reestabelecer o formato da família tradicional brasileira. Meu nome é Josmar Otávio Rodrigues, mais conhecido como J. Rodrigues, e eu vim aqui hoje contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou um pastor, um homem de Deus, um advogado, mas acima de tudo, eu sou um pai de família. E para começar, eu gostaria de dizer que ser louco é a única forma de ser sadio nesse mundo doente.